dia, pastor Everaldo. Bom dia, pastor Franco. Tudo bem? Graças a Deus. Mais uma semana, né? E se inicia mais um dia na presença do Senhor. Aí, às vezes, quando a gente liga determinados canais aí, que a gente vê aquela quantidade de gente morrendo, parece que tem um aí que só está torcendo para que morra cada dia mais. É muito triste. A gente está vivo, está podendo adorar a esse Deus maravilhoso, servir a esse Deus maravilhoso. É bom demais, né? É um privilégio. E é interessante que é só quem está vivo, né, que pode fazer isso aqui nessa terra, né? Exatamente. Depois que a gente parte, aí nós vamos estar junto com Ele, e ali vai ser um lugar eterno de glória, de louvores. Isso aqui é só um aprendizado, né? Para aquilo que nós iremos realmente fazer lá na glória. Quando nós estaremos diante do nosso Deus, contemplando toda a sua glória, toda a sua formosura, né? E sabendo que tudo aquilo foi conquistado aqui. Né? Foi conquistado na cruz do Calvário. E esse é o nosso presente, é o nosso galardão. Às vezes a gente fica preocupado se nós vamos receber coroa, se vamos receber certo. Eu acho que só a presença do Mestre ali, diante, mas o que o melhor ainda vai ser lá no portão, né? Vinde benditos de meu Pai e recebei por herança aquilo que nos está preparado desde a fundação. É algo realmente extraordinário, que faz valer a pena a vida cristã, os desafios que ela traz para a gente, tudo isso porque o que nós temos a receber é muito maior do que nós merecemos. Né? E algumas pessoas ficam pensando, né, como aí a gente fica fazendo trocadilhos com a Bíblia, né? Ai, como é que será o céu? Aí a gente pega um texto fora de contexto e fala que o olho não viu, o coração não sentiu, né? Os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, ainda não penetrou no coração aquilo que Deus tem preparado, né? Mas é muito gostoso a gente estar neste mundo já com essa esperança viva dentro do nosso coração. Uma esperança viva que, por melhor ou por pior que seja, né? E ontem o devocional que a gente compartilhou com os irmãos e amigos falava sobre isso, né? Por mais dinheiro, por mais rica, por mais que seja diante dos olhos humanos feliz, a pessoa aqui nessa terra não se compara com o que está por vir, até porque também ninguém vai levar nada no caixão. Né? E tudo aqui é passageiro. Né? Tudo é passageiro. Você só vai estar realmente vestido no caixão se alguém te vestir, né? Porque se ficarem com raiva de você, você vai do jeito que tiver. Não coloca nem aquela roupa, né? Aquela melhor. Até porque, né, é interessante a gente ver o contexto que nós estamos vivendo hoje, que as pessoas que morrem cometidas do Covid-19, o caixão nem é aberto, né? E parece que São Paulo adotou uma medida mais severa ainda, que além do caixão não poder ser aberto, o corpo é colocado dentro de um saco plástico, para não haver contaminação do solo. Né? Então, ou seja, além de não ver nada, você é embalado como um produto qualquer. É muito triste, muito triste, muito triste. Nós temos outras doenças também que tem essa proliferação e não se teve esse alarme, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Aí a gente fica fazendo mil imaginações, coloca a cabeça, né? Colocando mil coisas na cabeça. Mas o melhor de tudo, para nós dois aqui, para o pessoal que está em casa, é saber que vai passar. Exato. Vai passar. Né? Tudo vai passar. Esta vida também vai passar. Inclusive, pela quantidade de infectados que tem no Brasil, nós já temos mais de 50% curados. Mas isso é motivo de nós agradecermos a Deus, glorificarmos o nome do nosso Deus, que apesar do nosso sistema de saúde ser praticamente, como diz o pessoal, ruim no dia a dia, mas ele está dando uma resposta boa. Nosso né? Deus. Os médicos têm se empenhado em fazer e realmente, embora alguns não queiram que esse número de curados seja visível. E assim, a igreja, ela está em oração. Batista Morada do Vale está em oração. A gente sempre fala com os irmãos, né? E orar por essa situação. Exatamente. Orar pelas pessoas que provavelmente estão ou
venham a ficar infectadas, orar pelos profissionais da saúde, né, os profissionais da segurança pública, que são pessoas que, os funcionários de uma forma geral, de serviços essenciais. A gente precisa orar por eles para que Deus os proteja, né, imunizado, só o sangue de Jesus. Não é mais, para que Deus os proteja, para que eles possam executar as atividades com a blindagem, com a proteção do Senhor, para que eles possam voltar para casa bem e estar junto da sua família bem, né? Daqui a pouco isso acaba, né? Nós vamos conseguir controlar a situação, né? E aí voltamos à normalidade. Se Deus quiser. E eu sempre tenho falado o seguinte, algumas pessoas falam, igual o senhor colocou, daqui a pouco tudo volta ao normal. Fala assim, não, voltar ao normal não pode. Tem que voltar diferente, com algum aprendizado, depois de tudo que está acontecendo. Pelo menos uma lição nós aprendemos, né? Que em momentos de crise é necessário voltar-se para Deus. É necessário buscar essa presença, mas não fazemos como Israel, que passava a crise e abandonava Deus. Nós precisamos continuar firme nesse propósito de conhecer melhor o Deus que nós servimos. Nós precisamos conhecer e prosseguir a conhecer, porque Deus tem feito realmente maravilhas no meio do seu povo, não no nosso meio, mas também no meio das outras pessoas, ainda que elas não queiram reconhecer. Né? Porque uma pessoa de 92 anos poder receber alta do hospital, né? É interessante. O que a medicina não explica é o quê? Milagre. Exato. E milagre não é comigo, né? Milagre é com o papai, milagre é com... Isso prova que nem o vírus consegue levar ninguém fora do tempo. Né? Não. Nada fugiu ao controle de Deus. Ou seja... Aí, né, o senhor colocou 92 anos. Mas morreu um jovem de 20, de 30 anos. Deus. Exatamente. Mas por que Deus não levou o mais velho e deixou o mais novo? Eu não discuto com Deus. Né? Eu sei que a minha vida... Né? Quando chegar no céu, pergunta. Como diz Paulo, um dia nós saberemos de todas as coisas que não tem resposta hoje. Por que morrem pessoas boas e as pessoas ruins não? Eu não tenho uma explicação para aquela pessoa, né? Porque para mim eu tenho. Para mim eu tenho. É a soberania de Deus. Né? É a soberania de Deus. Ele faz o que quer, como quer, quando quer. Porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. Agora, explicar por que determinadas coisas acontecem e outras não acontecem, eu só digo o seguinte. Está com Deus. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é soberano. A nossa vida está nas mãos dele e nós não podemos mudar nada nem alterar nada. É ele que determina. E o que ele quiser nos convocar também, nós estamos prontos. Estou acertando ali ao vivo nessas coisas. Como dizia o pastor, nosso professor, o pastor João Pensil, né? Ele não conseguia entender. E algumas pessoas, às vezes, gravavam vídeo, que foi lá no céu e voltou. O professor, se eu chegar, eu vou querer voltar aqui para quê? Já estou lá, junto de Deus, desfrutando de tudo que ele tem de bom. Eu vou fazer o que aqui? Falei, Senhor, deixa aqui dentro, vamos ficar por aqui, encerra o assunto. Mas um dia nós estaremos lá. E aí, uma pena que a gente não pode voltar, né? Sim. Para contar como é que é lá. Né? Mas nós desfrutaremos para a honra e glória do nome a nossa do página nosso aqui. Deus. Alguém já entrou aí, pastor Franco? Deixa eu dar uma olhada aqui. Estamos aí. Ao Germano, Daíde, o pastor Meneghelli está aqui com a gente. Não é? O pastor Meneghelli é um ouvinte. Ele é assíduo, né? Um abraço para o senhor, para o pastor. Todos os dias, todos os domingos ele está junto com a gente, né? Tá junto. De manhã e à noite. Sim. Daíde, é um dos primeiros. Um abraço para Daíde, para o João, viu? Maridão.
né? O Germano está aqui com a gente, Deus abençoe, um bom dia. E estamos juntos para mais uma das nossas escolas. Na realidade, a nossa finalidade aqui não é passar toda a lição, né? Não. Mas é discutir pontos importantes dela que vai nos fazer crescer na vida espiritual. Aí, se você está gostando de participar desse momento de EBD online, chame seu amigo, né? Sim. Convide seu amigo para assistir, compartilhe, né? Deixa aí também a sua mensagem, deixa aí a sua observação, pode participar, pode perguntar. Se nós não soubermos a resposta, se eu não souber, o pastor Franco está aí e responde. E se eu não souber, a gente guarda a pergunta aqui, na próxima escola a gente vai trazer para você. Queremos mandar um abraço aí a David e Nancy também, sempre são os primeiros a clicarem aqui, né? E os outros irmãos da igreja, para que estejamos aí atentos à escola de hoje, que é a escola, a aula de número 16, nosso estudo. Vai falar sobre isso aí, né, pastor? Hoje nós vamos tratar de um assunto que é parte do todo, que é a igreja. Né? E hoje nós vamos ver sobre uma igreja que anuncia o nome de Jesus. O que será isso, pastor Franco? Uma igreja que anuncia o nome de Jesus. Uma igreja, o nome do dono dela, né? Nós fazemos propaganda dele. Sim, sim. Para ele. Sim. O episódio da gente falar assim, a minha igreja, né? A nossa igreja, nossa, é minha no sentido de congregado, de participante, a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra, da qual eu faço parte, né? Então, por exemplo, você mora nesta casa, então é minha casa, né? Apesar de talvez eu não ser o dono dela, mas é minha casa. Você não é o dono dela, mas é minha casa, onde eu estou morando, né? Então a igreja onde nós congregamos é a nossa igreja, a Igreja Batista Morada do Vale, fica ali no bairro Morada do Vale, como está aqui para nós. Espero que hoje ainda não, mas vamos ver se a partir do primeiro domingo de maio já temos total condições, né, de estar ali reunidos todos, né, que claro, com a devida proteção, né? Porque os idosos ainda estão mais restritos, né? Isso. Eles precisam manter até que se tenha pelo menos uma vacina ou que tenha condições de tratar o vírus com mais rapidez. Né? E é para eles ficarem melhores, né? E nós precisamos aí, até fazemos apelo, de álcool em gel, né? Para ser oferecido ali na entrada da igreja, né? E a limpeza geral também. Graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja assim, aos olhos humanos, é uma igreja bem limpa, bem asseada, né? Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos desses outros ingredientes que a própria vigilância, o próprio ministério exige que se tenha, né, à disposição dos frequentadores, né? Membros ou não membros, aqueles que participam, né? Assim como a gente tem percebido quando vai ao supermercado, você tem lá um funcionário, né, com álcool, com toalha na mão, a toalhinha de papel, para poder dar um pouquinho para você e passa também no carrinho, né, na onde você segura no carrinho. Que querendo ou não, a pessoa acaba tendo contato, né? Sim. É o contato no corrimão da igreja, é o contato na maçaneta do carro, no portão da igreja, né, e pode estar contaminado. E é interessante, mesmo, é involuntário. Depois de um tempo, o que você faz? Ligeiramente você faz assim, as pessoas geralmente passam a mão no rosto. São hábitos que a gente adquire. E se de repente está conversando muito, alguns ainda fazem assim, ó, né, para limpar os lábios, né? Então, quer dizer, aí entra, e aí que vai a contaminação. Né? Então, queremos, vamos depois observar isso. Né? Ainda hoje não temos aí uma definição de termos o culto, então nós vamos fazê-lo aqui, ó, cadê isso? A celebração vai ser online, mas desejoso já de em maio começarmos o culto com o portão aberto, né, aberto ao público, guardadas as devidas orientações, tanto do nosso município,
né, porque ele é autônomo para essa decisão, que já está feita, também com o Ministério da Saúde. Que sabe, até lá já há um outro decreto, né? Sim. Já liberando totalmente as igrejas para funcionar normal, né? Uhum. Que até agora são parciais, né? Sim, sim. Não pode entrar todo mundo que ela comporta. Não, pelo decreto, acho que é 14, esqueci o número do decreto, ou é decreto 14, decreto 17, não me lembro muito bem, mas ele aconteceu na sexta-feira passada, dia 17 de abril de 2020, dando a permissão de 1/3, né? Muito pouco, né? É 1/3 da capacidade. Se um templo, por exemplo, de 100 pessoas. 120 pessoas, 100 pessoas, 120 pessoas, é 40 pessoas que podem estar ali participando, né? E já excluindo os idosos, né? E os bebês, né? As crianças pequenas, né? Uma doença, né? Sim. Pré-existente. Amém. Bom, dentro desse contexto que nós vamos falar hoje, do texto do tempo que nós vamos tratar hoje, uma igreja que anuncia o nome de Jesus, a nossa lição está dentro do livro de Atos, no capítulo 3, né, mais precisamente. Ainda é o capítulo 3 que o autor está trabalhando. Hoje, com uma nova conotação, ele vai trabalhar uma outra visão do mesmo texto, né, que é essa igreja que não perde a oportunidade. Né? E é interessante que, dentro do que o autor traz para nós, Deus não queria apenas mais um grupo religioso, né, dos que já existiam. Né? Mas ele queria um grupo que fosse, ou que fizesse a diferença. Porque o que já estava ali, já estava acostumado, estava viciado, já estava, como nós poderíamos dizer, contaminado, né? Ele já não atendia mais os padrões de Deus. Né? O judeu, ele transformou toda aquela experiência de Deus num legalismo, que matou a religião. Né? Regras. Né? Aquele momento que nós vamos ver de Elias com Deus, de Isaías, simplesmente acabou. Né? Eram apenas sacrifícios vazios, que não preenchiam o vazio daquele ofertante, né? E que não tinha mais sentido. Né? E é nesse contexto que vem Jesus, para preencher esse espaço, ou tentar restaurar novamente a comunhão desse homem com Deus. Né? Não é mais o templo, né? O essencial, mas é o relacionamento entre o homem e Deus. Às vezes a gente fica muito preocupado, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que estar no templo. Né? Quando na realidade você pode estar na presença de Deus em qualquer lugar, desde que você tenha um relacionamento com Ele. Né? Se você não tem um relacionamento com Ele, você vai ser um religioso, né? Mas não um camarada espiritualmente sadio. Mas eu não posso entrar nesse assunto, porque esse assunto é do pastor Franco, para logo mais à noite. Eu não posso entrar. Não, bom. Bom, como nós já lemos o texto no domingo passado, né, pastor Franco, no capítulo 3 de Atos, e nós vimos ali a cura daquele homem, quando Pedro e João estavam indo ao templo, né, que eram as 3 orações do dia, provavelmente ele estava na segunda oração, que era a das 3 horas da tarde, né? E aí o que acontece? O autor vai trabalhar uma questão em que havia uma permissão da igreja para que essas coisas acontecessem. Né? Embora a igreja naquele momento não tivesse o seu templo. Ainda estava usando o templo dos judeus. Sim. Né? E eles, como bons judeus, ainda estavam muito ligados a essa tradição. Né? De ir ao templo, de fazer as orações nos horários corretos, nas 3 vezes ao dia. Né? E aí, indo, eles se deparam com alguém que costumeiramente estava ali todos os dias mendigando, pedindo ajuda porque tinha uma deficiência física, né? E que precisava mais do que uma cura. O problema aqui não era simplesmente curar o homem. Né? E é interessante que eles vão fazer o que precisa ser feito, mas não vão dar ênfase a isso. Sim. Mas ao autor da cura, né, que é o mais importante. Né? Então é todo esse contexto que a Bíblia vai começar a trabalhar a igreja. Né? Até porque nós oramos hoje e as pessoas são curadas.
Né? Nós temos visto testemunhos maravilhosos na Igreja Batista Morada do Vale, de pessoas que foram curadas. Né? Mas isso para nós é apenas motivo de nós glorificarmos o nome do nosso Deus. Nós não usamos como propaganda. Né? A propaganda que nós fazemos é: você venha para ter um encontro com Deus. Essa é a nossa propaganda do nosso carro-chefe, não é? É levar a pessoa a ter um encontro com Deus. Até temos um cântico que nós cantamos, né? De vez em quando nós cantamos. Essa noite é a noite de um encontro com Deus. Flávia Lopes, né? Não é? Porque essa é a realidade da igreja. Essa é a experiência que a igreja quer que você tenha com Deus. Não apenas de ser curado fisicamente, mas de você ter uma experiência de salvação com esse Deus. E é isso que Pedro e João vai trabalhar na vida daquele homem e na vida das pessoas que vão ver aquele homem curado. Porque as pessoas iriam começar a imaginar o quê? Esse camarada tem poder. Esse é o cara. Infelizmente foi o que aconteceu. Esse é o cara. Né? E aí o que eles falam? Sabiamente, ele diz: não fizemos nada. Mas esse camarada foi curado em nome de Jesus. Esse Jesus que vocês crucificassem, que vocês mataram. Né? Esse Jesus que vocês rejeitaram. Né? É no nome dele que esse cidadão foi curado, que operou a maravilha. E detalhe muito importante, a gente vai ter no decurso, é que não somente uma cura do corpo, porque não adianta, querido, haver uma cura no seu corpo, da sua saúde física, se não houver uma cura espiritual. É preciso tratar o espírito. É preciso, e aí nós vamos ver aqui que ele, depois da cura, ele não foi embora para casa. Agora que eu estou curado, agora eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não vou. A Bíblia vai mostrar para nós lemos já o texto, né? Que ele foi atrás deles, ele entrou, louvou a Deus, o pessoal ficou admirado. É isso que Deus quer fazer. Até algumas das pessoas que foram curadas pelo próprio Senhor Jesus, a Bíblia, embora a Bíblia não fale, mas muitos foram cuidar das suas vidas. Né? Foram trabalhar, foram fazer, esqueceram de voltar para agradecer ou para ir ao templo, obedecer em obediência ao milagre que tinha sido feito, glorificar a Deus, agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Era uma nova vida, né? Então, a partir daí. Porque alguns queriam desfrutar desse momento. Porque existe uma diferença, algumas pessoas, né? Eu já vi reportagens que é de admirar, principalmente acidente com carros, né? Um acidente em local de trabalho, que a gente observa, vamos falar do trânsito, o veículo ele foi totalmente despedaçado, amassado, sei lá. Aí você olha assim, nossa Deus, que morte, viu? Vai saber depois que a pessoa não morreu, que a pessoa sofreu alguns arranhões e ela fala assim: eu nasci de novo. Mas ela, literalmente, se ela não mudar de vida, se ela não mudar a sua posição e se ela não tomar Cristo Jesus como Senhor da sua vida, literalmente, nascer de novo, ela não nasceu. Ela continua vivendo a mesma vida. Tem uma segunda chance, né? Ela tem uma segunda chance. Agora, será que vai ter a terceira chance? É meio complicado, né? A gente não pode fazer nenhuma afirmação. Eu, por exemplo, tive 2 chances. Deus foi tão compassivo, foi tão gracioso, né? Compassivo não seria, porque senão seria concordância com o erro, né? Ele foi tão gracioso que ele operou o milagre realmente da salvação física e salvação espiritual. Mas existem muitas pessoas que só se contentam com a salvação física. O caso dos 10 leprosos que a gente colocou outro dia, né, para todos que estão nos assistindo. E é interessante nós frisarmos que quando Deus realiza esse chamado o milagre na vida da pessoa, a esperança de Deus é que ele pare e reflita e pergunte a Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Seria essa a resposta correta, a pergunta correta, né? Porque Deus não simplesmente não dá um livramento por um acaso, mas Ele tem um propósito. E esse propósito nós precisamos descobrir
para entender a vontade de Deus na nossa vida. Aí pode, não é Bíblia, não é provérbio bíblico, não está escrito na Bíblia, mas as pessoas viram e falam assim, olha, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. É uma verdade, Exato. mas não é a Escritura. É porque senão como explicar, né? Entendeu? Tem dois num carro, no mesmo carro, um vai embora e o outro sai ileso. O exemplo nós temos lá dentro da nossa igreja, que é o nosso irmão Cláudio, né? O acidente que aconteceu com ele, vindo, da onde ele estava vindo? Da estrada aqui que vai para Santa Efigênia, Gonzaga, Coroaci, aquela estrada. Cheio de curva, né? Cheio de curva. O motorista do veículo dele, né, no acidente que aconteceu com eles, o motorista veio a óbito. E ele não. Né? Ele não. Então, como explicar? Só mesmo Deus, né? Só Deus, não tem como explicar, né? É aquela, como se não falta memória, Jeremias, né? O vaso, né, vai dizer para o oleiro, né? A criatura vai dizer para o Criador o que é, o que deixa de ser. Né? Deus tem todo o controle, né? Por isso que a gente fala, se Deus quiser, nós temos um desejo e é necessário que a gente coloque esse desejo em pauta para o nosso Deus, não é verdade? E o exemplo disso? Porque ele ouve. O povo lá no passado não gritava para Deus no sentido de clamor, porque clamar é como um grito, né? E Deus, do seu trono, ouvia e respondia. Assim como hoje também Deus responde. Aqui Deus respondeu. O próprio Filho nos ensina a pedir, né? Sim. Mas quem vai determinar se recebemos ou não? É Ele. É o Pai. É o Pai. Tudo está nas mãos dele. Tanto é que quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele ora primeiro a Deus. Pedindo a ele que manifeste o poder dele. Né? Então, nós bom precisamos demais. aprender com o mestre. É bom demais. Tem que caminhar com o mestre, tem que viver com o mestre. E aí nós chegamos no nosso primeiro ponto, sugerido pelo nosso autor, né? Anuncia-se sem omitir. Rapaz, isso aqui é interessante, né? Pedro poderia ter aproveitado da situação. Né? O cara estava ficando famoso, tinha muita gente ali, ele estava praticamente no pórtico, no pátio do templo. Pátio, muita área gente maior. ali, né, que estava chegando para oferecer sacrifício. O camarada entra gritando e glorificando a Deus, porque algo realmente extraordinário havia acontecido na vida dele. E provavelmente ele apontou, mas quando perguntava bem, mas quem fez isso? Aquele camarada ali. Eu sou o cara, né? Não é? Sim. Porque, veja bem, nós temos relatos de profetas que tinham uma intimidade tão grande com Deus que eles determinavam as coisas, né? Eles falavam as coisas que iam acontecer e Deus dizia, olha, de acordo com a tua palavra, eu farei. Né? No caso de Elias, quando determina que não choveria durante 3 anos, determinou que não choveria 3 anos. Né? E Deus logo em seguida vem e diz, conforme a tua palavra, eu farei. Né? É muito lindo isso, pastor. É muito lindo. Porque Deus, ele é um Deus soberano. Eu sempre gosto de usar a figura de linguagem para traduzir isso, principalmente para as nossas crianças. Sou apaixonado com criança. É como o pai e o filho, sabe? O pai, ele tem o poder de dar ou não o que o filho pede. Exatamente. Mas o pai também se compadece do pedido do filho, sabe? Se compadece e dá aquilo que o filho está pedindo. Mas está nas mãos do pai dar ou não. O poder é dele, o poder de dar, né, é dele. Então é ele quem escolhe. Não vou te dar. Não, tá bom, eu vou te dar. Por isso que nós ensinamos que a pessoa pode pedir. Agora é Deus quem vai decidir. Né? Porque Ele não vai dar nada que não seja para a nossa edificação. Sim. Né? Ele não vai me dar uma Hilux, sabendo que eu não consigo pagar nem o IPVA da Hilux. Né?
Nem carteira eu tenho para dirigir. Esse é o mais agravante, né? A falta da habilitação. Mas é aquela situação, eu sempre falei com meus meninos, né, que quando, principalmente o Samuel queria uma bicicleta maior, e até hoje ele não tem a bicicleta, ele não conseguiria andar direito nela, né? Tudo bem que ele cresceria, mas até ele crescer ele poderia danificá-la bem, né? Então tem essas coisas. Deus, ele sabe o que nós merecemos. É a nossa necessidade, né? De acordo com a nossa necessidade. Porque por nós, né? Eu queria a Hilux, tá? Podia ter a Hilux, já ser completa. Pode tirar o ar-condicionado. Nada, para mim tem que ser de 7 lugares. Né? Se tiver alguns 7 lugares por aí. Mas voltando aqui à nossa lição, e é justamente a intimidade que Pedro tinha com o Senhor Jesus que ele imediatamente deu para mim. Estão querendo me colocar algo que não é meu. Não é para mim. E aí ele aproveita essa situação. Olha só. Em nome de Jesus ele realizou o milagre. O milagre aconteceu. Não é? E Pedro aproveita a situação para anunciar Cristo. Sim. Ele é o autor. É ele que é o Senhor. Mas é ele que foi rejeitado. Né? E aí ele ainda fala mais. Né? Os vossos líderes o mataram. De quem ele estava falando? Não é? E aí, Pedro aproveita para pregar o sermão. Que sermão! Maravilhoso. Eu acho que esse sermão incomodou mais, porque naquele momento as pessoas começaram a tomar consciência do erro que elas tinham feito lá atrás, em matar o Senhor Jesus, em não dar ouvido ao que ele falava. Né? Mas tudo que aconteceu, cumpriu-se a vontade do Pai. Não que Deus não deu a eles a oportunidade, pelo contrário. Todos aqueles que participaram, que o levaram à morte, todos eles tiveram a oportunidade de arrependimento. Né? Mas acharam que era o quê? Uma perda de tempo. Da mesma forma que as pessoas hoje. E isso é muito importante porque com que idade eu devo aceitar a Jesus? Não tem uma idade. Mas eu tenho o vício A, o vício B, o vício... Eu primeiro vou largar, depois eu vou para a igreja, eu vou seguir esse Jesus. Não. Observe que todas as pessoas, elas começaram a seguir Jesus como elas estavam. E a transformação, elas foram atrás de Jesus como elas estavam. E Jesus operou um milagre. Exatamente. Né? Salvação da alma e salvação do corpo. Porque o vício é uma prisão. Sim. E nós só podemos ser libertos por quem? Somente por Cristo. Primeiro precisa libertar o nosso espírito. Pois o Filho, João 8, né? Se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, as outras coisas vão sereis livres. E aí, até porque, pastor, nós temos a experiência de pessoas. Por exemplo, eu conheço um que ele gostava de contar para mim que ele fumou durante 50 anos. E durante 35 anos a esposa dele orou pela conversão dele. Até que aconteceu. E aí ele dizia, mas agora, como é que eu vou fazer? 50 anos que eu fumo, como é que eu vou largar isso? E ele tomou a decisão de largar. Dizia que varria a calçada 10 vezes por dia. Porque eu vinha à vontade de fumar, ele não queria fumar. Então, assim, os 10 primeiros dias foi terrível. Mas ele ficou firme naquela postura. Eu não posso voltar atrás. A crise de abstinência é algo assim muito forte. E é justamente nesse momento que a fé no Senhor Jesus atua, nos fortalecendo, nos mostrando que é possível, nos mostrando que nós temos condições de vencê-lo em Cristo Jesus. Nós precisamos ser libertos, a nossa libertação tem que ser completa. Eu conheci um senhor, hoje ele já deve estar aposentado, mas ele ainda trabalha, que ele conta que quando ele começava a beber, ele bebia 14 dias direto. Nossa, pai. E ele ia bebendo. Tanto ele bebia como ele fumava. Ele dizia que andava 14 quilômetros para comprar um pedaço de fumo. Porque fumo de rolão. Então, e aí o dia que ele ouve a mensagem, ele estava... Nós tínhamos a nossa congregação, onde hoje é a Igreja Batista Água Viva, era uma congregação pequenininha, né, era maior do que esse aqui um pouquinho.
E esse homem entra para assistir um culto e aceita Jesus. E é interessante que quando você olhava para a aparência do cara, eu assustei. Uhum. Aquele camarada assim, maltratado pelo tempo, um camarada feio, fisicamente. Largado, né? Exatamente. E naquela noite aquele camarada aceita o Senhor Jesus, mas ele precisava voltar para a fazenda. Ele volta para a fazenda e bebe mais 14 dias. No final dos 14 dias, levado, tocado pelo Espírito Santo, ele sente que não podia continuar naquilo. E ele começa a parar e pensa, peraí, mas 2 domingos atrás eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ele me libertou dos meus pecados. Então agora eu preciso tomar a atitude de largar essa vida de lado. E toma uma decisão interessante. Ele para de beber, mas antes disso ele vem para Valadares, na segunda-feira, procura, naquela época era o pastor Jesus, era o evangelista Jesus. Ah, sim. Que estava lá, ele vai conversar com Jesus e aí começa a contar, mas eu aceitei Jesus, mas agora eu bebi 14 dias, será que Deus me abandonou? Ele disse, não. Apenas o seu eu é que está dominando. Mas se você deixar Jesus dominar a sua vida, você vai largar tudo. E aí ele toma a decisão. Aí o que acontece? Eu preciso sair da fazenda, eu preciso ter uma condição de vida melhor para a minha família. Ele acha emprego numa obra de construção desse prédio, ele entra como ajudante, aquele que varre, que junta as ferramentas, que junta o lixo, e o engenheiro começa a observá-lo. E um dia chega para ele e disse, você tem vontade de aprender a trabalhar aqui na obra, de se tornar um oficial? Ele disse, eu tenho, se o senhor me der a oportunidade. E ele disse, então tá bom, eu vou colocar você como o melhor carpinteiro que tem na obra. E você vai ficar atento ao que ele faz. Aprende com ele. Uhum. E ele começou a aprender. Com 3 meses ele foi a meio oficial. Com 6 meses ele já era um carpinteiro bom. E aí o engenheiro começou a observar que ele era um camarada que podia investir. Chamou ele e falou assim, vem cá, eu estou vendo que você está crescendo aqui dentro. Você aproveitou a oportunidade. Você quer aprender a ler projeto? Ele disse, mas eu só tenho 2º ano primário. Ele falou, não tem problema não, eu vou te ensinar. Uhum. E aí, mas só que você vai ter que ficar aqui depois do horário. Você quer ficar? Você pode ficar? Ele disse, posso. Aí o engenheiro começou a ensinar ele a ler o projeto. Com 1 ano, ele era encarregado de obra. Olha só. Você entendeu? Aí, foram terminar aquele prédio, foram para um outro prédio. O engenheiro falou com ele assim, ó, aqui está o terreno, nós vamos construir o prédio, esse projeto está aí, o pessoal está terminando de construir, você espera um pouquinho que eu vou vir aqui para nós marcar a obra. Como é que vai ser a distribuição dos pilares no canteiro de obra. Aí ele falou, tudo bem. Quando o engenheiro chegou, ele já tinha marcado a obra toda. Uau. O engenheiro chegou e falou, você já fez tudo? Já fiz, o senhor me ensinou. Ele disse, mas vamos conferir para ver se está certo. Conferiu a obra toda, 400 metros quadrados, estava tudo certinho. Ele falou assim, rapaz, você cresceu mesmo, você aprendeu. Então, mas o que produziu isso? E aí ele disse, foi o dia que eu aceitei Jesus. Ele mudou a minha vida. Então, passar pelo processo da conversão, pelo ato da conversão, né? E aí deixamos Deus atuar nas nossas vidas, o milagre acontece. Depois de algum tempo, ele volta na fazenda. Engraçado, né? O Senhor nunca deixou eu fazer uma cerca aqui na fazenda, porque o Senhor dizia que eu era um cachaceiro, que eu não tinha confiança em mim. Aí ele disse, realmente, você, naquela época você era um cachaceiro mesmo. Aí ele disse, pois é, hoje eu faço um prédio de 3 andares. Eu consigo erguer, tirar ele do chão, entregar ele ao engenheiro com 13 andares. Né? Ou seja, é uma transformação de vida. Detalhe, pastor, dentro disso tudo, a transformação é sempre para melhor. Porque algumas pessoas falam, né? Apesar de que hoje está meio difícil a situação de você fazer essa identificação, mas eu lembro no início, né, na década de 80, década de 90, falo do meu tempo, né, as pessoas falavam que passar para os crentes. Ah, então vamos passar para os crentes como esse senhor aí. Vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de ficar traindo a minha esposa, vou ter que parar de fazer isso, vou ter que... Não, você não tem que parar, não. Aí as pessoas, mas peraí, como assim não tem? Não. Então por que para? Eu falei, não é
Então o Espírito Santo é o que aconteceu com este homem, não é? Aí, relato vivo, né, que o Senhor colocou, é o Espírito Santo. É Ele que nos conduz. Quando o Espírito, a sementinha estava lá dentro, e ele passou 14 dias, né, como o Senhor disse, na velha vida, mas aí depois a sementinha, puf, né? Peraí, não, tem um negócio errado aqui, né? E não tem idade, não tem sexo, não tem classe social, não tem. Aqui no caso, era um homem com deficiência física ou coxo, mas nós temos homens ricos que, por exemplo, quando da morte de Jesus, um homem bem financeiramente, José de Arimateia, foi quem ajudou, providenciando também alguns unguentos, né, para passar no corpo de Jesus, e o próprio túmulo para ser colocado. Sem dizer que as mulheres com dinheiro, que patrocinavam a caminhada de Jesus. Por quê? Ele tinha que comer, que beber e vestir, não é? Assim como os outros discípulos. E então, o tempo que eles tinham, né? Porque cada um, né, deles, para seguir Jesus, deixou a sua profissão primária, não é? De pescador, de assistente, o outro era cobrador, né? As mais diversas profissões para seguir o mestre. Então eles viviam com uma dedicação exclusiva ali. Então aqueles que estavam à volta, ou seja, a igreja, a primeira igreja batista de Jerusalém, enxergava isso. E Deus usou muitas pessoas, muitas mulheres, para poder ajudar no ministério, sustentando financeiramente, bancando ali com comida, com vestimenta, com abrigo, né, para essas pessoas. Exatamente. O milagre da multiplicação só foram 2 vezes, né? Sim. Mas foram por necessidade. Sim. Mas as outras necessidades eram mantidas pela ajuda Sim. das pessoas abastadas, que se aproximavam do mestre e se entregavam a ele. Sim. Né? Entregava por inteiro, né? E é interessante, né, falar em 10% num local que tinha 100%. 100%, que o senhor disse, né? Agora há pouco, com respeito ao que Pedro poderia puxar toda a glória para ele. Exato, mas Pedro não quis. Né? Mas aproveitou a oportunidade para anunciar Jesus Cristo. Que é alguma coisa assim, olha, vocês estão querendo me colocar num pedestal, né? Querendo me bajular, mas não é comigo não, é com outra pessoa. Se Pedro aceitasse, ele cometeria o pecado da omissão. Ele tomaria posse de algo que não era dele. Sim, uma apropriação indébita. Não é? Mas Pedro, movido pelo Espírito, diz, não é para mim não. Mas eu vou apresentar a vocês quem realizou. E aí ele começa a falar, e é o que chama a atenção das pessoas, porque até então a visão que eles tinham de Jesus era o quê? Era um homem vindo da Galileia e não vinha nada de bom da Galileia. Não era um local pitoresco, Tá não era aqui, um local né? Pode vir alguma coisa boa, não é? Da cidade, né? Não era uma cidade litorânea, pelo contrário, né? Era um lugarzinho escondido, um fim de mundo. E aí, esse Jesus é apresentado de uma forma maravilhosa. E Pedro disse, olha, ele não pode, eu acredito que na mensagem de Pedro deve ter dito, olha, ele não faz só isso não, ele restaura o camarada por completo. Né? Ele não está interessado só em curar o físico, ele está interessado em curar a alma. É esse que precisa ser, porque o que vai apresentar diante de Deus é essa. Né? O físico vai ser destruído aqui. Alguns terão o privilégio de terem o corpo transformado, né? Quando Cristo voltar, mas muitos, a terra vai destruir. Sim. Né? Mas o espírito não pode. Esse precisa retornar a Deus que o deu. Né? Então, a nossa esperança é essa, irmãos. Nós podemos ser acometidos de doenças graves, não somos imunes, né? Mas a certeza que nós temos, nada pode nos separar do amor de Deus.
Essa é uma realidade, essa é uma verdade que nós cremos. E aí nós entramos no segundo ponto da nossa lição. Opa. Né? Aproveita todas as oportunidades. Não pode perder. Não é? Era o momento que o povo começou a juntar. Como é que aconteceu isso? Quem foi que fez? Né? Pedro começa a pregar Jesus, ao nome de Jesus. Né? Esse nome tem poder. Né? E eu fico imaginando Pedro falando para aquelas pessoas, um galileu, um pescador simples, que nunca tinha levantado a sua voz antes para uma multidão, e começa a falar. E ele fala de igual para igual. Com intrepidez. Tinha ali doutores da lei que conheciam a lei, homens que falavam bem demais, mas Pedro, levado pelo Espírito Santo, começa a falar a esses doutores, esses chamados ou pseudo-doutores, né? E eles ficam sem resposta para Pedro, diante de Pedro. Não é que um doutor pede para um pescador ser analfabeto? Autoridade de Deus, poder de Deus. Então, quando Pedro aproveita essa oportunidade, aí Paulo mais tarde vai dizer para Timóteo que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Então, se nós estamos andando, nós precisamos falar do amor de Deus. Se nós estamos na academia, nós precisamos testemunhar do amor de Deus. Se nós estamos na escola, nós precisamos testemunhar do amor de Deus. Ou seja, em todo lugar é a oportunidade de nós pregarmos o Evangelho, falarmos de Jesus, levarmos as pessoas a confiar em Jesus. E nesse tempo de quarentena, as pessoas precisam voltar-se para Deus. Né? Nós precisamos buscar em Deus aquela rocha para que nós tenhamos sustentabilidade. Né? Não venhamos afundar. Porque quando você liga a televisão, você só ouve coisas ruins. Né? Há algumas que trabalham em prol realmente de um jornalismo sério, de colocar as pessoas informadas. Né? Mas muitas gastam tempo só falando de mortes. Morreram tantos, estão tantos esperando a hora de partir. Infelizmente é uma cultura brasileira que não sei, né, como que eu posso dizer, mas que acha graça na desgraça alheia, né? E eu fico muito triste com isso, porque eu prefiro, eu tenho ensinado o que você puder fazer para trazer uma palavra de esperança, né? Eu uso sempre a expressão abençoar. Se você pode abençoar alguém, para que você vai amaldiçoar? Não é? Ou seja, se você pode fazer bem a alguém, por que você vai fazer mal? Não é? Já estamos cheios de destruição, cheios de desgraças por aí, você vai jogar mais ainda. Não é? Então, nesse momento, seria importante. Não é? Porque, veja bem, vamos tirar o Covid, né? Mas, de repente, o meu filho, meu esposo, meu pai, meu irmão, alguém da minha família está com um determinado tipo de doença. Aí eu vou e chego para o pastor Everaldo, o meu amigo Everaldo, e falo assim: rapaz, fulano de tal, meu parente está com essa doença assim. Você fala assim: toma cuidado, fulano de tal morreu com isso. Exatamente. Aí o desespero aumenta. Né? Ué, o desespero aumenta. Eu fui até você para receber alguma coisa, para me dar uma força, né? Que eu já estou ali andando quase rastejando, né? Porque tem alguém doente e não está muito bem. Rapaz, fulano morreu disso. Não, vamos acreditar que Deus pode reverter a situação. Reverteu a situação na vida desse rapaz, Pedro aproveitou as oportunidades que ele teve, e Deus pode reverter, como já reverteu na Igreja Batista Moral do Vale, como reverteu na vida da minha filha. Minha filha foi curada, né? E para comprovar fizemos o exame, né? Então o exame anterior, né, que comprovava a alergia que ela possuía, né? Então que ela não poderia lidar com a lactose, essas coisas assim. E depois de alguns anos de oração, né, foi praticamente um ano inteiro de jejum e oração, aí quando ela acordou e veio para nós, né, na simplicidade dela, ela hoje está com 12, mas naquela época ela estava com uns 7 anos, se não me falta a memória,
ou menos, ela acordou numa disposição e falou assim, eu estou curada. Aí ficamos assim, né? E ela falou com muita convicção, porque sempre ela orava, pastor Everaldo, pedindo a Deus, Deus me cure. E ela ainda não sabia escrever direito, né? Então, por isso que eu falo que a idade dela não era tão alta, né? Apesar de ela estar com 12 hoje. E ela sempre escrevia nos nossos cartões de oração lá da igreja. A gente ensinou a ela a orar, né? Os nossos filhos, graças a Deus, oram desde bem novinhos, falam com Deus, né? Da forma deles, né? Desde novinhos, e ela anotava sempre, eu quero ser curada em nome de Jesus, eu quero ser curada, sabe? Todos os nossos momentos de culto, nós tínhamos lá o recolhimento dos cartões de oração, ela entregava o cartão dela. Nesse dia ela levantou numa disposição e falou para mim e para a mãe dela, estou curada. Aí nós ficamos assim, peraí, curada. Não é? Então a gente já tinha visto tudo que já tinha acontecido com ela por causa da enfermidade, né? E para tirar a prova, né, nós estamos como Tomé, né? Cremos, acreditamos, mas para resguardá-la e para o bem dela, nós fomos comprovar dentro da ciência. Aí ela fez os exames, né? E aí quando chegou para o pediatra, que é o pediatra dela, o Dr. Ronald, um grande abraço para o senhor, Dr. Ronald, amigo, né? Nosso amigo, muito atencioso, um homem assim, muito amoroso, amável. E aí fez o exame e ele perguntou sobre para que era o exame e tal. Quando deu o resultado, ele olhou assim e falou assim, a Aninha não tem nada. Não, mas como assim? Tem? Não tem nada. Não tinha absolutamente mais nada na nossa filha. Isso é Para a maravilhoso. glória de Deus. Então, não foi o pastor José Franco que orou e a cura veio, falando de glória, né? Uhum. Pastor Everaldo, o pastor fulano de tal, a missionário, o missionário. Deus usa essas pessoas como usou Pedro para realizar a cura daquela pessoa, né? Mas assim como Pedro, a glória não é nossa, a glória é dele. É dele. Né? E isso é muito bom para nós quando nós experimentamos isso. E as pessoas, elas querem ver algo assim extraordinário acontecendo para querer ou pensar em dar glória a Deus. Mas o fato das pessoas estarem nos vendo agora, pastor, a gente está ali naquele aparelho, né? As pessoas estão lá do outro lado, alguns dentro do Brasil, outros fora do Brasil, né? Nessa semana tivemos pessoas de fora do Brasil também, amigos, irmãos, né? Tanto na Europa como na América do Norte, assistindo, participando conosco do nosso momento aqui com Deus, né, da transmissão ao vivo. Então, a gente aproveita e tem esses momentos para realmente dar glórias àquele que merece, né? Porque, infelizmente, se nós formos nos deixar levar, nós queremos tudo para nós. E aí cometemos o erro, né? Cometemos o erro. E aí nós temos aqui, ó, a característica da pregação cristã pode ser sintetizada na mensagem proferida por Pedro, que começa com um sinal de misericórdia, mas uma também advertência combinada. Essa advertência, a necessidade de conversão. Uhum. Precisa confessar os pecados, precisa se arrepender dos seus pecados. Não é? Essa é a condição colocada por Deus. Né? E essa mensagem, ela vem até hoje como atual. Sim. Né? Porque nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos preparar para encontrarmos com o nosso Deus. Né? Não só para essa vida, enquanto vivemos, mas também pensando na eternidade. Né? É interessante que, quando eu me preparava de manhã, eu vi um camarada dando testemunho, ele dizia o seguinte, o camarada chegou para ele e perguntou para ele, mas
Para mim ser crente, eu tenho, igual o senhor já falou, eu preciso parar de beber, de fumar? Não, não precisa não. Ele falou assim, então eu posso ser crente com essas coisas todas? Com esses defeitos todos? Ele falou assim, pode. Mas e aí? Só tem um problema, você não vai ver a glória de Deus. Porque na verdade, né, pastor, o que é crente? Crente é aquele que acredita em alguma coisa. E a gente sempre trabalha em cima disso, que crente por crente, até o diabo é crente. Exatamente. Porque ele crê que Deus existe. Não é? E ele sabe disso. Não é? O texto de Ezequiel e de Isaías, quando fazem ali alusão aos reis, né, ao reinado de Tiro e tal, então ele vai mostrar uma figura de linguagem ali com respeito ao anjo, que era o melhor, era o top das galáxias, dentro da, abre aspas, cadeia de anjos de Deus. Só que ele quis a vaidade, né? Isso tudo tomou conta do coração dele, vamos dizer assim, né? Nós não sabemos se anjo tem coração. A gente humanamente fala. Porque humanamente também a gente fala as mãos de Deus como se Deus tivesse mão. Você já viu Deus? A gente imagina Deus. Daí muitas pessoas imaginam Deus como aquele velhinho, cabelo branco, barba branca. Não é? Então a gente sempre fala que nós somos humanos, então nós temos que procurar uma característica, né? E o que nós temos, então a gente fala que os olhos, a própria Bíblia fala sobre os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, né? Que estão abertos, atentos, a mão de Deus. A gente sempre trabalha essa situação. Não é? Então, até ele é crente. Agora, existe uma diferença entre ser crente e ser cristão. Né? E a mensagem de Pedro aqui nessa advertência é essa chamada, não é? De não somente acreditar em alguma coisa, mas ter fé em algo muito maior, sobrenatural e poderoso. Né? Que é o grande eu sou, Yahvé, Jeová, Deus para nós. E uma outra característica desta igreja é que ela tinha uma visão voltada para dentro de si. Pedro, João, eles vão ver essa igreja como algo necessário para os judeus. Eles não tinham uma visão para fora. Eles trabalhavam, o contexto deles de trabalho era só o povo judeu. Porém, essa não era a visão de Deus. A visão de Deus era o quê? Que a igreja se expandisse, que a igreja conquistasse outros povos. Ela veio primeiramente para os judeus. Deus projetou tudo voltado para os judeus, mas com um olhar nos gentios. Com um olhar nos gentios. Quem eram os gentios? Eram os povos fora da linhagem de Abraão. Sim. Como eu e você. Humanamente falando. Humanamente falando, nós não somos descendentes de Abraão, da linhagem de Abraão. Mas Deus quis, e Paulo vai chamar isso de mistério. Esse Deus é maravilhoso. Ele não pensou só no povo judeu. Ele queria usar o povo judeu para transmitir para o gentio. Mas não ficou só para eles. Tanto é que ele permitiu que as perseguições viessem. Ele permitiu que o povo se espalhasse. E nesse se espalhar para fugir da perseguição, o povo foi evangelizando. Eles estavam muito acomodados aquele mundinho ali, Jerusalém, Cesareia, Samaria e confins. Mas a visão de Jesus era qual? Toda a terra. Todos os habitantes da terra precisavam ouvir falar de Jesus, precisavam conhecer o nome de Jesus, precisavam experimentar o poder que há nesse nome. E aí, para isso, ele vai usar Paulo, que vai ter essa visão. Opa, eu preciso partir. Aqui já tem eles fazendo. Eu preciso ir lá. Então, isso aqui é interessante. Uma igreja que não se prende ao local, mas que está em todo local onde ela se faz necessária, onde ela precisa estar, que é onde o povo está. Embora Jesus Cristo tenha concentrado o seu trabalho ali, naquela região da Judéia, mas ele não ficou preso àquilo ali. Ele atendia a todos que estavam ali. Ele atendia o judeu, mas atendia também fenícios. Embora, quando ele encontra com aquela mulher,
Daí ele fala, não é justo pegar o pão dos cachorrinhos, o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela diz o quê? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Come daquilo que cai. E aquilo toca o coração de Jesus e diz, eu preciso fazer algo por essa mulher. Né? A misericórdia de Deus entra em ação imediatamente. Por quê? Porque ela reconhecia que não pertencia a eles. Ela reconhecia que não tinha direito nenhum. Mas, pela graça, ela poderia ser alcançada. Né? E aí, Paulo vai trabalhar essa questão aí para nós. Mas aí fica aquela pergunta, como igreja, como nós temos feito isso? Será que nós temos realmente levado o nome de Jesus? Temos anunciado o nome de Jesus às pessoas? Ou simplesmente nós temos levado a vida, né? Clube social. Clube social. Nós nos encontramos ali, oramos, vamos para casa e cada um vive a sua vida. Né? Sem se preocupar com o próximo. Sem se preocupar com alguém que está do seu lado, que pode morrer e ir para uma eternidade sem Deus. Né? O importante não é nós só estarmos reunidos para adorar a Deus. O importante é anunciarmos o nome de Jesus. Né? O capítulo 2 vai terminar assim, falando que eles viviam unidos e tinham tudo em comum. Né? E era isso que chamava a atenção das pessoas de fora. Né? Como é que esse povo consegue viver nessa alegria, viver nessa comunhão toda? Estar sempre orando, estar sempre buscando, mesmo sendo um povo perseguido. Né? Uma das coisas que chama a minha atenção quando a gente estuda a história da igreja é que uma coisa que perturbava Nero após a execução de cristãos é que eles morriam felizes. Aí o cara sofrendo morre feliz. Com um semblante feliz, melhor do que o dele, que ele não tinha essa alegria. A alegria dele era de ver as pessoas morrerem. E quando os cristãos foram colocados, né, na arena ali com os leões, eles não faziam nada. Não tinha nenhuma reação, né, de defesa. Sim, a vida já estava entregue ao Senhor. Então ali era um mero passar. Né? Estavam vivos, mas humanamente falando, Deus poderia, como fez com Daniel, fechar a boca dos leões. Mas o que acontece? Eles deixavam os leões sem comida, para quando eles fossem soltos, eles tivessem aquela gana de o que encontrar pela frente, né? Igual a gente brinca até pedra com sal, com açúcar, come, né? Aquela gana assim, fome de leão, como diz. E aí os cristãos realmente morriam e aqueles acusadores, aqueles que promoviam essa festa, né, para o povo, se divertiam, né? Se divertiam e ficavam assim, ó, hã? Mas eles não vão fazer nada, eles não vão lutar, não vão... Estavam entregues já para Jesus. Aí a gente vai, né, ver Estevão, por exemplo, né, que quando começou a apedrejá-lo, ele simplesmente olhou para o céu, entregando o Espírito e falando para que Deus perdoasse aquelas pessoas. E Paulo estava ali, né? Paulo estava ali, Paulo pegou a capa, né? Exatamente. Paulo falava assim, esse camarada é burro, né? O cara está morrendo e pedindo perdão para nós. Não está fazendo nada de errado. Ele só vai entender o erro dele depois. E ele ali pensando, Paulo, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Não. Paulo pensando que está fazendo a coisa certa. Depois ele descobre, puxa vida, como eu fui ignorante. Mas é assim. Persegui a igreja por simples prazer. Né? Achava que estava fazendo a coisa certa. E aí quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, que houve realmente uma conversão, aí Paulo entende que por amor a Cristo ele precisava morrer. Aí isso deu aquela dica de hoje à noite, se Deus quiser. Paulo era apenas um religioso. Até então, né? Saulo, né? Saulo era um religioso, né? Paulo veio se tornar um homem espiritual. Há uma diferença tremenda, né? Daquele que perseguia para o que é perseguido. E aí ele vai dizer, em nada tenho a minha vida como preciosa. Ele sabia que qualquer momento podia morrer. Né? Mas Paulo sempre usou, naquele momento, e não sei quanto tempo ele viveu depois da conversão, a Bíblia não fala, mas foi um homem extraordinário nas mãos do nosso Deus. Estrategicamente falando, foi como disse, bom, não vou dizer que foi um golpe de mestre, porque ele sabia de tudo. Né?
Sim, Senhor. Todo o plano, tudo está na mão de Deus, né? Mas, aí nós temos Pedro também, que foi tremendo, que Pedro começa aqui. E João. João, O João ficou velhinho ali na ilha, né? Segundo a tradição, foi o único que morreu por idade, né? De velhice. Né? Mas teve momentos extraordinários, né? Contemplou a glória de Deus, viu tudo aquilo que ia acontecer, coisas ruins que provavelmente deve ter entristecido ele, mas não pode mudar, né? Deus já tinha mostrado para ele que essas coisas precisavam acontecer, precisam acontecer. Né? Como a gente brincando, já estava anotado na agenda de Deus, exatamente. Lá, mas não tem como. O bom é que nenhum deles tomou para si glória nenhuma. Né? Paulo, que era um camarada, um escritor, um excelente escritor, né? Talvez não tanto como pregador, mas como escritor era bom. Como pregador era Pedro, né? Pedro que tinha a capacidade de falar com autoridade, mas Paulo escrevia muito bem, né? E em momento nenhum eles foram tomar, eram homens que eram cheios de poder, a gente pode falar assim literalmente, né? Sim. Mas em momento nenhum eles vão tomar para si essa glória. A glória de Deus. Né? Eles vão deixar bem claro, a Ele pertence toda a glória e toda a honra. Porque dele, por ele, para exatamente. ele, são todas nós somos coisas. apenas instrumentos de Deus que Ele usa quando quer, né? E faz da forma como quer. Nós só precisamos deixar Ele nos usar. Mas e aí, pastor Franco, como é que estão os nossos internautas? Deixa eu dar uma olhada. Opa! Lucas aqui, bom dia Lucas. Aqui, temos aqui a Delci também, que entrou aqui depois. Delci, um grande abraço. Nós estamos aí com vários comentários. Eu não sei como é que eu consegui enxergar os que estão aqui conosco. Tem 20 pessoas aqui conosco. Nós queremos então dar um abraço, um bom dia, não é? Deixa eu ver aqui. Sou prova o Adelci, o pastor Adelci, lá de Belo Horizonte. Grande abraço, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus pelo cuidado dele para com seus Amém. filhos. Sou prova do que Deus tem feito também, a cura da minha filha, Denise Torquato. Um abraço para Denise, um beijo para os irmãos aí, com quem a gente teve a oportunidade de estar, pastor Adelci, né? Um terrível câncer de mama, ela foi curada. Louvado seja Amém. Deus, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Max Lene está também ligada conosco, deu um abraço para você, né? Para a família toda aí, em nome de Jesus. Outros irmãos que estão aqui conosco, né? A Daíge está aqui compartilhando também desse vídeo. Depois envie também esse vídeo, se você quiser, para os seus amigos, né? Para os seus parentes. Está aqui, nós estamos ao vivo pelo Facebook, né? Nesse exato momento. E você é nosso convidado a ser um propagador também desse momento, né? E algumas dúvidas que as pessoas tiverem podem estar colocando aqui para nós, que nós teremos o maior prazer, né, de estar, de repente, trazendo aí um esclarecimento. Né? Muito obrigado a vocês por estarem participando. No final nós vamos orar por todos aqui, em nome de Jesus, como fizemos na quarta. Na quarta nós oramos por umas 30 pessoas ou mais, né? A Lorimar estava fazendo as anotações ali das pessoas, né? Porque até então, nesse momento, dá para se usar essa tecnologia aqui e ela vai observando quem vai estando com a gente, né? Então, fez a anotação, me entregou e nós oramos. Depois nós vamos orar também. Amém. Aqui no final, por essas pessoas. Mas esta é a igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que vive os princípios da palavra de Deus. Né? Nós vamos ter aí depois algumas discrepâncias, ela vai se afastar um pouquinho, mas a igreja do Senhor Jesus, ela se ergueu em cima do nome do Senhor Jesus. Foi ele quem disse, né? Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E é bacana, né? Quando você pode ouvir uma mensagem onde o nome do Senhor é anunciado, né? Onde a palavra é pregada e que tudo é voltado para Ele.
E assim, a lição ela nos ensina que o nosso culto ele é cristocêntrico. Né? Precisa ser. Ele é cristocêntrico. E aí, dentro desse culto cristocêntrico, ele é a estrela, ele é o diretor. Sim, ele não antropocêntrico, né? Não o homem, né? Dentro, não o homem sendo o centro. Não, mas é Deus no centro. Deus no centro. É Ele que é o Senhor da igreja, é Ele quem conduz a igreja. E é gostoso, quando nós entendemos isto, o culto fica mais atraente, né? Nós temos a possibilidade de nos render melhor a esse Deus maravilhoso. Sim, e detalhe muito importante, pastor, é que, só aproveitando essa colocação, essa deixa do Senhor, é que nós é quem nós vamos para estar junto com os outros irmãos para dar, né? Porque o momento de celebração é um momento de gratidão. Exato. É aquele momento da gente estar ali para colocar diante de Deus, né, a nossa gratidão. E algumas pessoas, eu fui na igreja e não aconteceu nada, né? Porque ficam com o olhar fora de onde tem que ser o foco. Exatamente. Vai falar que é o irmãozinho, né? Que fulano de tal tá com a roupa assim, assada, que a música não foi boa, né? A fulano de tal desafinou, ó, o tom saiu fora, né? Estou preocupado com detalhes, né? Pastor, hoje, nossa, falou, sabe? Então tem essa situação, né? Essa situação que as pessoas elas querem para receber. E todas as vezes que as pessoas foram no templo, eu pedi para baixar o volume ali, tem um retorno aqui atrás, aqui, né? Então, todas as pessoas que iam e sempre foram ao templo foi para doar, para dar. E hoje as pessoas, infelizmente, né, não são todas, mas por causa dessa necessidade do eu ser maior, né, em vez de ser cristocêntrico, não é? Aí vem, a gente fala sobre a idolatria, mas a egodolatria, né? As pessoas, elas precisam literalmente ir, como a gente diz, né? De alma limpa para a igreja, para o templo, para estar junto com os outros irmãos, para receber, né, de Deus uma mensagem, mas para levar também, para dar para o Senhor, dizer para Deus, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Né? E um apelo, vá, né? Vá à igreja, vá ao templo, né? A igreja, vá ao templo, vai estar com os outros irmãos, mas vá tranquilo, vai para dar, para doar, porque de repente a pessoa ficou tão ligada no sentido de observar algumas coisas, seja no irmão A, B, C, no pastor, no pessoal da música, a igreja que tem coreografia, as apresentações especiais, etc. e tal, que ela ficou tão perturbada com isso tudo, que ela estava com vazio dentro dela. E no meio da celebração, alguém veio perto dela, não falou nada, apenas deu um abraço nela. Sabe? E aí que eu falo, vá com essa disposição de abençoar alguém. Não é? Como é bom. Apesar de que nesse momento, né, está proibido o abraço no terceiro, não é? Eu sempre tenho falado, em casa, meu filho, você tem que realmente abraçar, beijar, amassar os seus filhos, a esposa, o marido, né, os seus familiares. Isso é muito importante. Não pode deixar de lado o amor. Não é? Pedro, na sua pregação, ele era enfático na condenação do pecado, né? Falando, como a gente falou agora há pouco aqui, né? Advertência, mas não deixava de falar do amor. Exatamente. O amor de Deus, né, pastor? O desejo dele é que as pessoas voltassem-se para Deus, pudessem voltar para Deus. A oportunidade ele estendia para que as pessoas voltassem para Deus e pudessem desfrutar dessa graça maravilhosa que é estar na presença de Deus, né? E Paulo vai nos chamar a atenção para que nós entendamos que o momento de culto é um momento de sacrifício, né? Quando ele diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aquele momento que nós estamos ali junto com os nossos irmãos, nós precisamos estarmos
apresentando diante de Deus, estar nos oferecendo a Deus, né, a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Então não é momento de nós olharmos se o irmão cantou certo, cantou errado, se o instrumentista desafinou lá, ou se entrou fora do tempo. Não, é o momento de nós estarmos conectados com Deus. Porque se nós estivermos conectados com Deus, não vamos ver nada disso, né? Agora, se nós estamos vivendo, é porque há uma falha de conexão. Né? Nós não estamos conectados diretamente com Deus. Você tem que saber onde você está ligado. Eu me lembro de uma ilustração que foi colocada para nós, que o certo jovem chegou para o pastor, mas o senhor viu fulano, falando dos irmãos, membros da igreja que ficavam circulando pela igreja, né? Aí, rapaz, eu não observei não, pastor, mas olha isso está acontecendo, tal. Aí ele foi para casa, ficou pensando o que ele ia fazer, como que ele iria... Porque o jovem estava com foco no lugar errado. Aí no outro momento de encontro, né, da igreja, ele pegou um copo, encheu um copo de água, né, e deu para o rapaz e falou com ele, olha, você vai sair com esse copo, né, vai andar pela igreja, mas eu quero que você volte com esse copo cheio do jeito que ele está, mas você não pode completá-lo. Você tem que voltar com ele cheio. Então aquele jovem pegou aquele copo que estava até na boquinha assim de água e saiu vagarosamente e andou todo o prédio da igreja observando, e depois ele voltou e entregou ao pastor o copo cheio de água. E o pastor virou para ele, rapaz, parabéns, que bom, você conseguiu trazer o copo cheio de água, como ele saiu daqui. Aí, conversando, né, ele falou assim, então, me fala uma coisa agora, por gentileza, como você andou por toda a igreja com esse copo, você viu fulano de tal fazendo isso, fulano de tal fazendo aquilo, fazendo, né, como ele sempre falava, né? Ele falou assim, não vi não, porque eu estava prestando atenção aqui na água. O senhor falou para eu andar na igreja e trazer o copo cheio de água novamente, eu não podia completar, então eu não podia deixar ele derramar. Aí o pastor falou assim, então você não viu o que estava acontecendo? As pessoas saíram, pastor, não vi. Aí o pastor falou assim, percebeu aonde está a diferença? Aonde você presta atenção, aonde você está com foco, é o que chama a sua atenção. Então, ou seja, as pessoas estavam do lado, ele passou, né, pelo prédio todo da igreja, mas ele estava com o olhar fixo aonde? No copo. Então, para nós aqui e para as outras pessoas que nos acompanham, se você estiver com foco, né, em Jesus, as outras coisas acontecerão e não chamarão a sua atenção. Exatamente. Agora, quando você não tem um olhar, não tem um foco em Jesus, todas as outras coisas chamarão a sua atenção, vai distraí-lo, e a distração é a pior coisa. E não tem coisa melhor, né? Quando a gente está ali concentrado, adorando a Deus, né? Nós esquecemos dos problemas, nós esquecemos da situação, né? Como foi no culto de domingo à noite, né? Ao cantarmos o hino Sou Feliz. Nossa. Tem coisa melhor. Nós sabemos que é um momento de crise, é um momento de tristeza, né? Mas com Jesus nós passamos por todas elas. Nós somos felizes. Né? Nós conseguimos encontrar no meio de tantas situações críticas, felicidade. Porque a nossa felicidade ela vem do Senhor. É Ele que está conosco, é Ele que nos ajuda. E é esse nome que tem nos sustentado. E continuará sustentando, sim, independente da crise. Sim. Né? Assim, temos tristezas, né? Sim, somos humanos, passamos frio, fome, não estamos imunes às doenças, né? Como a gente já falou antes, né? Mas por que matou um padre, matou um pastor, matou um líder religioso, mas não matou bandido? Né? Aí a pessoa, deveria morrer a praga desse bandido. Não, Deus não né? Existe tudo, Deus está aí. Assim nós chegamos ao final de mais uma lição, né? Nosso desejo é que você possamos ter ajudado você a crescer na sua fé, na sua esperança em Cristo Jesus, sabendo que, como diz uma música que tem gravada por aí, esse nome
há poder. Né? O nome de Jesus é sobre todos os nomes. Né? Deus, quando o escolheu, sabia o que estava fazendo. Né? É esse nome que nos sustenta, é esse nome que nós temos pregado. Né? É por meio desse nome que nós chegamos até o céu. É verdade. Né? Eu me lembrei de Ademar, né? Ele que canta. O nome de Jesus é poderoso. Exatamente. Né? Então, O nome de Jesus é sobre todo nome. É que você possa novamente à noite estar sintonizado. Com certeza será um momento especial na nossa vida, na sua vida, né? Quando nós estaremos ali reunidos glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? E hoje, com certeza, não será diferente. Né? Deus vai atuar. Em nome de Jesus. Queremos ser instrumentos, né? Exatamente. Estudamos buscando a orientação de Deus, né? Como o Senhor mesmo colocou, para estarmos aqui, algumas pessoas, né? A nossa escola dura, né? Tem uma duração de 1 hora, 1 hora e pouco, mas o tempo que a gente passa estudando são várias e várias horas. Né? Lendo texto, contexto, olhando dentro do Novo Testamento, dentro do Antigo Testamento também, as referências paralelas com respeito às citações que são colocadas. Né? Temos a nossa revista, né? A nossa revista Prática Bíblica, que é oferecida pela nossa Convenção Batista Mineira. Um grande abraço para os nossos diretores aí que estão na direção, né? Pastor Márcio como diretor executivo, Pastor Samuel Amaro como presidente, toda a diretoria, todo o corpo da nossa convenção, né? A nossa revista, que está disponível para todo batista mineiro. Né? Você pode entrar em contato com a convenção, se você ainda não tem, e utilizá-la. Nós já estamos utilizando desde a primeira. Né? Nós honramos e queremos usar sim e estarmos alinhados com a nossa convenção, porque nós pertencemos à Convenção Batista Mineira aqui, pertencemos ao reino de Deus, mas a Convenção Batista Mineira aqui, e nós usamos a nossa literatura. Que essa, por exemplo, nesse primeiro momento, o pastor Ailton Sudário, que é o autor das nossas lições. Deus continue abençoando o pastor Ailton, abençoando toda a nossa equipe, né, da nossa convenção, que faz parte dessa rede, né, a rede batista, toda a rede batista. Que Deus possa continuar abençoando em nome de Jesus, trazendo cada dia mais lições preciosas, né? Em Mantânia, porque eu tenho uma grande admiração, que é a editora da nossa revista, e ela é a gerente do nosso comitê de crescimento cristão. Grande abraço, Deus continue abençoando. E estas lições em especiais, essas são lições fáceis, né? Sim. Umas lições boas. E são práticas, né? Estávamos estudando até o ano passado reflexões bíblicas e agora nós estamos estudando práticas bíblicas. Pastor Franco, agora é o momento do senhor fazer as considerações finais, né? Falar o que vai acontecer hoje na nossa igreja. Se Deus quiser, né? As celebrações online que nós temos sempre pelo Facebook, como você tem acompanhado. Agora pela manhã às 9, logo mais às 7 horas da noite e na quarta-feira também às 8 horas da noite. Se Deus quiser, nesta noite vamos estar trabalhando o tema religião e espiritualidade, tá certo? Então nós vamos traçar aí não um paralelo, mas talvez uma discordância, né? Naquilo que é religioso e espiritual. Será que tudo que é religioso é espiritual e tudo que é espiritual é religioso? Né? E você, o que você é? Você é religioso ou você é espiritual? Né? Então a gente quer trabalhar esse tema aí nesta noite com a bênção e permissão de Deus, porque o próprio Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é que vai estar entrando. Né? Então esse é um tema muito assim, é um tema muito amplo, oportuno, principalmente nesse tempo, porque algumas pessoas falam assim, você não acredita em Deus? Por que você está usando essa máscara? Por que você usa álcool em gel? Por que você... Ué, não significa porque eu acredito ou deixo de acreditar, eu vou usar ou deixar de usar. Né? Então, é importante isso. Né? E nesta noite, com a permissão de Deus, vamos estar trabalhando sobre esse tema, né? Sobre a religião e espiritualidade. Né? E o que eu sou. Né? O que eu sou?
De repente a pessoa não usou nada. Não é? Mas o que eu sou? É muito importante, vamos trazer à luz algumas situações de pessoas que aparentemente eram boas, né? E tem bom coração, né? Mas não é ter bom coração que vai ser a entrada. Então o nosso ouvinte já tem mais uma opção à noite, né? De sintonizar o canal da igreja. O canal da igreja e participar desse culto. Né? Não apenas assistir, mas participar e chame seus amigos, seus familiares para assistir junto, né? Um bom programa para a família. Sim, sim. Que está dentro de casa, não pode sair e está participando desse momento de celebração. Né? Acredito que os cantos já estão todos separados, já estão todos preparados. Sim, né? uma turma maravilhosa. Já estão prontos para exercitarem seus dons nesse momento. E nós vamos ficando por aqui. Vou pedir ao pastor Franco que ore a Deus nesse momento, que interceda por nós, que nos coloque na presença do nosso Deus nesse momento. Amém. Estamos aqui, quando a gente passa o mouse aqui, a gente vê, né? Vários que estão aqui conosco, né? Pastor Meneghelli, a Maxlene, a Darla, o David, o pastor Dalcia, a Daide, a Cléria, o Cláudio, o Milton, o Elbert, vamos orar pelo Elbert, grande abraço, Elbert. Ele falou que assim que voltarem as atividades no templo, ele quer estar lá. Ele já esteve na nossa igreja, né? Hoje mora no bairro Santos Dumont, e ele é do tempo do pastor Roberto Montechiari. Robertinho. Do Robertinho. Robertinho. Nosso professor de grego, né? Foi. O Germano também e o Ricardo, né? Aqui. Cristiane também está ali. Nossa assistente. Como o pastor falou na semana passada, me deixou bem de calça curta. Cadê o pastor Frank? Ele está atrás da câmera. Nós temos pessoas atrás da câmera também nos auxiliando aqui. A Cris, mais o Clayton, né, os meninos. E nós temos também o nosso canal no YouTube, pastor. Né? Batista Morada do Vale está no YouTube. E todos pode os fazer vídeos. Inscrição, né? Pode, deve. Por quê? Porque outro dia eu fui tentar fazer ao vivo. E para realmente fazer ao vivo, nós precisamos, como nós não temos uma página, no mínimo 1000 inscritos. Né? Então, vai lá no canal do YouTube da nossa igreja e se inscreva. Eu vou até colocar aqui para você ver o canal da nossa igreja no YouTube, para que você inscreva, convide outros amigos também para poder estar se inscrevendo no nosso canal ali no YouTube. E aí você vai poder nos ajudar a termos condições de ver, de fazer pelo YouTube todo o trabalho da nossa igreja. Né? Tá aqui, este é o canal da nossa igreja, tá certo? Tudo, inclusive o último momento de... É um canal que ainda é um pouco desconhecido, por isso que quero pedir àqueles que estão nos acompanhando, a página no Face, né, tanto da igreja como a minha, estão conhecidas, né? Nós temos umas 1000 pessoas na nossa página do Face, então quero convidar você que curtiu a gente no Face, que se inscreva também aqui na página da Igreja Batista Morada do Vale no YouTube, né, o canal do YouTube, para que a gente possa ter então condições de transmitir também no YouTube a nossa celebração. Né? Até então nós não podemos, eu fui tentar outro dia ligar na câmera no YouTube, mas fala que ainda não estamos aptos para fazer essa transmissão. Né? Nós também não temos uma página, né? Nós não temos, como se diz, quando você tem uma .com.br, nós não temos, né? Esse canal. Né? Desejamos em um futuro não muito distante termos o nosso próprio site, né? E aí eu faço um apelo que eles quiserem nos ajudar tanto na criação do seu trabalho, né? Fazer essa doação para a Igreja Batista Morada do Vale, do seu trabalho de criação, toda a performance. Temos irmãos que trabalham com Photoshop, já estão nos ajudando, né? Eu fiz um pedido ao irmão Fabrício, é um craque no Photoshop, e você colocar a
aquilo que você sabe fazer de bom, de melhor, colocar à disposição de Deus. Faça um investimento. Fazer um investimento no reino, na Igreja Batista Morada do Vale, porque principalmente nesse tempo agora, as finanças, né, de todas as pessoas estão comprometidas, né, e automaticamente isso afeta a igreja local, né, que também para a sua subsistência ela precisa de se manter financeiramente também. Então, nesse momento, se você puder fazer a sua doação, né, do que você sabe fazer para que possamos estar melhorando o nosso meio de comunicação, pode fazer contato com a gente, tanto aqui pelo Face, pelos e-mails, né? falandofrancamentegv@gmail.com.br, falandofrancamentegv, é tudo junto, @gmail.com.br, este é o e-mail. Tem o meu telefone também, que é o WhatsApp, se você quiser, é da operadora 8 e é o WhatsApp, 99971, são 3 9s, né? 999719218. E tem também o do pastor Everaldo. O meu é 987 14 13 05. 987 14 13 05. Ok? Então, de novo, 987 14 13 05. Isso aí. Esses são os nossos telefones, também à sua disposição para poder te ajudar naquilo que for preciso e que nós pudermos. Eu sempre falo o seguinte: se eu puder ajudar, estou junto. Se não dá para mim, eu vou correr atrás de quem pode nos ajudar, né? Então nós vamos estar orando aqui pelas pessoas que entraram aqui conosco, né? Que comentaram, houveram 22 comentários, mas nós temos ali, a irmã a Lorimar estava falando com a gente, nós temos outras pessoas que não estão aqui, mas que estão participando conosco deste momento. Tá? Vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma manhã que o Senhor nos permite viver, acordar. Queremos te agradecer pela noite de sono, de descanso. Sim. Queremos te agradecer, ó Deus, porque algumas pessoas também não estiveram passando bem pela noite, como a mãe da Lorimar, a Lorizete, mas o Senhor restaurou a saúde dela nesta manhã, ela acordou bem, disposta. Assim como também alguns dos nossos amigos, ó Deus, possam ter deitado com alguma dificuldade, ou ele mesmo, ou algum ente querido, mas acordou bem melhor. Nós queremos te agradecer. Agradecer, ó Deus, pela vida da Cristiane e sua família, pastor Meneghelli e a sua família, da Marquislene e a sua família, da Darla e a sua família, do David e a sua família, pastor Adelci e a sua família, a Daíde e a sua família, a Cléria junto com a sua família, o Cláudio junto com a sua família, o Milton com a sua família, o Ricardo, que é o filho dele também, junto conosco, a sua família, o Germano, o Elbert, ó Deus, e tantos outros que têm estado ligados conosco, têm estado participantes, ó Deus, deste momento, não somente agora pela manhã, mas também nas noites. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os livre do mal. Abençoa também, sempre temos orado, ó Deus, pelas pessoas que estão à linha de frente dos serviços essenciais, sejam nas farmácias, nos postos de gasolina, nos supermercados, ó Deus, nas polícias, ó Deus, militar, civil, corpo de bombeiro, o meio ambiente, os enfermeiros, os médicos, todos os atendentes, as pessoas que cuidam da manutenção e limpeza dos postos de saúde, dos hospitais, os garis, ó Deus, que cuidam da limpeza urbana, todas as pessoas, ó Deus, que estão envolvidos de forma direta com o público. Eu quero pedir ao Senhor, os consultórios médicos, as clínicas, pedir ao Senhor para que o Senhor os abençoe, os guarde, os livre do mal, o livre, ó Deus, das enfermidades. Sabemos que não é fácil, ó Deus, lidar no dia a dia com essa situação, mas que o Senhor esteja protegendo a cada um de uma forma muito especial. Queremos colocar também, ó Deus, os governantes da nossa nação, na esfera municipal, os prefeitos, vereadores, ó Deus, lembrando também do juiz, desembargadores, ó Deus, os promotores, ó Deus,
o nosso judiciário, o nosso executivo, o nosso legislativo, quero colocar diante do Senhor, como falamos dos municípios, prefeitos e vereadores, dos estados, os governadores, ó Deus, e os deputados estaduais, da nossa federação, junto, ó Deus, com a presidência, os deputados federais, os nossos senadores. Ó Deus, quero pedir ao Senhor que esteja visitando a mente, o coração destas pessoas, pessoas que estão investidas de autoridade sobre a nossa federação, sobre o nosso estado, sobre o nosso município. A tua palavra, meu Deus, nos orienta, nos ordena, ela é um imperativo para nós, onde nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Senhor, o coração do homem é uma terra estranha, nós não sabemos o que se passa na mente, no coração das pessoas, mas nós pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo, como um dínamo, como diz a tua palavra, como uma dinamite, ó Deus, exploda toda obra contrária à vontade do Senhor, ao eu, ó Deus, de cada um, mas que todos olhem para o bem geral da nação, o bem geral do povo, porque a tua palavra em Provérbios diz que quando o governo ele é bom, a sociedade vive tranquila. Nós não queremos governantes maus, nós queremos governantes bons, que todos os seus assessores nas esferas municipal, estadual e federal, todas aquelas pessoas que são convocadas para estar atuando juntamente com os líderes, também tenham um coração bom, tenham mentes boas, sadias, saudáveis, que pensem no coletivo, não pense apenas em si próprio, não seja egoísta, não atue no singular, mas atue no plural e na pluralidade das pessoas que estão à volta. A nossa sociedade é uma sociedade eclética, gostos para todos e para tudo. Mas nós queremos pedir que o Senhor seja nosso Deus, ó Pai, que o Senhor seja o Senhor desta nação, o dono desta nação, e que esta nação possa confessar que o Senhor é Deus, para a tua glória e para a tua honra. Peço ao Senhor que nos dê um dia muito agradável na tua presença, esteja nos ajudando. E mais uma vez nós colocamos todas as autoridades, em especial a autoridade máxima desta federação, desta nação, que é o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Que o Senhor o abençoe. E aqueles que votaram ou não votaram nele, aqueles que são a favor ou contra a ele, que o Senhor abençoe a todos. Que nós possamos viver, sim, num país democrático. E que o Senhor ajude as nossas autoridades, iluminando-as para conduzirem melhor o povo. Porque assim o povo não sofre, o povo não geme. É a oração que eu coloco diante do Senhor, abençoando todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Everaldo, fique à vontade. Obrigado a você por estar conosco mais uma vez. Logo mais à noite a gente espera por você e a sua família. Chame outros para poder estarem sintonizando com vocês neste canal do Face, que é o www.facebook.com/IBMVGV. Muito obrigado a você que nos assistiu e um convite para que possamos ter um compromisso mais à noite, né? O nosso desejo é que você tenha um encontro com Deus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te dê a paz. Amém.